Minha mãe está obcecada com o nome que eu devo usar para meu bebê e com o dia em que ele deve nascer, mas depois de descobrir o motivo desagradável ela terá que se preocupar com outro casamento. Um pouco de contexto. Desde que eu era pequena minha mãe sempre foi um pouco possessiva comigo e não gostava que eu passasse muito tempo com meu pai, apesar de eu adorar estar com ele. Lembro que toda vez que planejávamos fazer algo juntos minha mãe inventava alguma desculpa para impedir. Por exemplo, uma vez meu pai e eu íamos pescar. Não é uma atividade típica para uma menina, mas eu adorava passar tempo com meu pai porque era muito divertido, então pescar era algo que não me incomodava. De qualquer forma, havíamos planejado a viagem por semanas, comprado todo o equipamento necessário e estávamos muito animados, mas na manhã da viagem minha mãe de repente disse que precisava ir urgentemente ao médico e que eu precisava acompanhá-la. Ela disse que estava se sentindo mal e precisava ser examinada por um profissional o mais rápido possível. No final tive que cancelar a viagem com meu pai para acompanhá-la. Descobriu-se que ela não tinha nada grave e acabamos adiando nosso passeio de pai e filha para outro dia. Nesse outro dia ela também tentou algo, mas sem sucesso e conseguimos passar o dia juntos. Em outra vez, havíamos planejado ir ao zoológico. Era algo que conversávamos há muito tempo já que ambos adoramos animais, mas justo nesse dia minha mãe de repente lembrou que tinha uma reunião de trabalho. Era algo de vida ou morte segundo ela e ela precisava que eu ficasse cuidando do meu irmãozinho. Eu disse que poderíamos levá-lo conosco, mesmo sendo um dia de pai e filha, mas ela não quis. Disse que meu irmão como era pequeno poderia ficar doente com tantos animais, então mais uma vez tive que cancelar meus planos com meu pai. Embora ela tenha tentado algo semelhante para que cuidássemos do meu irmão na próxima vez que tentamos ir, sua desculpa não funcionou e acabamos indo. Mas essas situações se repetiam constantemente. Ela sempre encontrava uma maneira de se intrometer, seja fingindo uma doença, inventando uma emergência no trabalho ou até mesmo fazendo uma cena de ciúmes porque eu passava tempo com meu pai. O que era estranho porque eu também fazia coisas com ela e todos juntos. O problema era que ela não gostava que eu passasse tempo sozinha com meu pai. Por isso aos poucos fui passando menos tempo com meu pai já que fazer isso era um escândalo para minha mãe. Agora que estou grávida seu comportamento piorou. Ela fica brava toda vez que meu pai vem me visitar para ver como estou e se preciso de algo. Outro dia meu pai saiu do trabalho e veio direto para minha casa para me trazer alguns desejos que eu tive. Eu havia mencionado casualmente em uma conversa telefônica que estava com muita vontade de comer morangos com creme, algo que eu comia muito quando era criança com ele. Então, depois do trabalho ele passou em um supermercado, comprou os morangos mais bonitos que encontrou e os trouxe com um pote de creme para minha casa. Ficamos um tempo conversando e rindo enquanto eu preparava os morangos como quando era pequena. Quando minha mãe descobriu ela ligou para ele furiosa perguntando por que ele havia demorado tanto para chegar em casa, e ao saber que ele estava comigo ela ficou furiosa e disse a ele para parar de me mimar tanto, que eu já era crescida demais para essas coisas e que não era sua obrigação satisfazer meus desejos. Meu pai ficou confuso já que ele só queria ter um gesto carinhoso comigo. Além disso, os morangos eram apenas uma desculpa boba para passar um tempo em casa. Fiquei muito chateada por ela tratá-lo assim e pedi desculpas pelo comportamento da minha mãe. Mas isso não é tudo. Desde que contei a ela que ia ter um menino ela insiste que eu dê a ele um nome específico que eu não gosto nem um pouco. É um nome que embora não seja super estranho, definitivamente não é comum e não é do meu agrado. Não entendo por que ela tem essa obsessão por esse nome já que ele não pertence a ninguém da minha família, mas ela insiste que eu o use para meu bebê. Meu marido também não gosta e estamos indecisos entre outros 3 nomes que passaram no teste do tempo, ou seja, que sugerimos como possíveis nomes, mas que não encontramos motivos para não usar até agora. Esperávamos que a essa altura alguns deles já tivessem sido eliminados e finalmente teríamos um. De qualquer forma, tentei dizer a ela que já escolhemos um nome com meu marido, embora não seja totalmente verdade e que não é esse. Mas ela continua pressionando com a mesma coisa, diz que sou uma ingrata, que depois de tudo que ela fez por mim o mínimo que posso fazer é dar ao meu filho o nome que ela quer. Ela chegou ao ponto de dizer que se eu não der esse nome a ele ela vai parar de falar comigo. É uma loucura. E como se não bastasse, ela também quer que eu agende meu parto para uma data específica. Eu havia escolhido uma data próxima a que os médicos me deram de acordo com suas estimativas, mas ela não gosta e quer que eu mude, sim ou sim. Ela me liga constantemente para insistir no assunto e até faz isso no nosso chat familiar. No começo todos riam porque pensavam que era uma brincadeira. Meu irmão colocou um monte de emoji chorando de rir e minhas tias comentavam coisas como que ideias você tem. Mas quando viram que ela estava falando sério pararam de comentar, em particular me disseram que acham o comportamento dela muito estranho. Uma das minhas tias com quem tenho mais confiança me disse que minha mãe estava igualmente intensa quando eu ia nascer, tentando controlar tudo, e que no final eu nasci quando e como quis, então ela me disse para não me preocupar muito. Já disse a ela 1000 vezes que não vou fazer nada disso, não gosto do nome que ela escolheu e a data do parto já foi definida com os médicos, a menos que haja alguma complicação ou o parto seja antecipado. Mas ela continua brava comigo, dizendo que é o mínimo que eu poderia fazer por ela depois de todos os sacrifícios que fez como mãe. Como se não fosse suficiente estar carregando seu neto em meu ventre por 9 meses. Ela já teve sua oportunidade de ser mãe e tomar todas essas decisões. Agora é a minha vez. Tentei conversar com ela para entender de onde vem essa necessidade de controlar tudo sobre minha gravidez. Perguntei se talvez ela estivesse sentindo que estava perdendo seu lugar agora que eu ia ser mãe.
ou se havia algo de sua própria experiência com minha avó que a estivesse afetando. Mas ela apenas ficou na defensiva e me disse que eu estava sendo muito egoísta ao me recusar a dar a ela esses pequenos prazeres. Meu marido tem tentado se manter à margem para não me causar mais estresse, mas ele acha que minha mãe está sendo irracional e que devemos nos manter firmes em nossas decisões. Ele me apoia incondicionalmente e me lembra que no final das contas este bebê é nosso e somos nós que tomaremos as decisões sobre sua criação. Sinceramente, não sei mais o que fazer. Tentei ser compreensiva, raciocinar com ela, estabelecer limites firmes e nada parece funcionar. Ela só fica cada vez mais intensa e manipuladora. Tenho medo de que sua obsessão com o bebê piore depois que ele nascer. Não quero privar meu filho de sua avó, mas também não posso permitir que ela continue com esse comportamento tóxico. Pelo que li em outras publicações aqui, vocês se inclinam muito para cortar relações com familiares. Vocês acham que eu deveria fazer isso no meu caso? Agradeceria muito seus conselhos e opiniões. Esta situação está me deixando muito estressado em um momento em que eu deveria estar curtindo minha gravidez. Também é necessário perguntar: sou a vilã por me recusar a aceitar as exigências da minha mãe ou minha mãe está louca? Atualização. Queria dar uma atualização sobre a minha situação com a minha mãe e sua obsessão com o nome e a data de nascimento do meu bebê. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que dedicaram tempo para ler minha história e me oferecer seus conselhos e palavras de apoio. Me senti muito validada ao ver que a grande maioria concordou que eu não sou a vilã por me recusar às exigências irracionais da minha mãe. Muitas mães e até pais nos comentários enfatizaram que este é o meu bebê e do meu marido, e que nós, e somente nós, temos o direito de escolher seu nome. Ler suas experiências lidando com familiares intrometidos durante suas gestações me fez sentir menos sozinha nesta situação. Como um de vocês disse, sua barriga, seu bebê, suas regras, e eu não poderia concordar mais. Falando sobre o nome, acho que finalmente o encontramos. Se vocês se lembram do meu post anterior, tínhamos reduzido nossa lista a 3 nomes finalistas. Pois bem, nesta última semana meu marido e eu continuamos debatendo os prós e contras de cada um até que houve um claro vencedor em nossos corações. Não vou revelá-lo por privacidade, mas ambos estamos felizes com a escolha. É um nome com um significado muito especial para nós. Agora, cada vez que falo com a minha barriga eu chamo pelo nome e sinto que nossa conexão se fortalece. Sei que pode parecer bobo, mas antes me sentia um pouco insegura como futura mãe por não ter um nome para o meu bebê a esta altura da gravidez. Era como se estivesse faltando essa peça fundamental para me sentir completa em meu papel materno. Então ter esse assunto resolvido me deu uma grande paz mental. Até rio ao lembrar como eu estava preocupada com isso quando no final o nome perfeito chegou até nós de forma tão natural e no momento certo. Mas nem tudo são boas notícias. Minha mãe ligou novamente há alguns dias, supostamente para falar sobre outros assuntos, mas como sempre encontrou uma maneira de trazer à tona o bendito nome. Ela começou com seu típico discurso de que estou sendo uma filha ingrata e egoísta por não agradá-la nisso, que depois de tudo que ela fez por mim, o mínimo que merecia era escolher o nome do seu primeiro neto e blá blá blá. Honestamente, já estou tão cansada de ouvir os mesmos argumentos repetidamente, mas em vez de explodir como em outras ocasiões fiquei calma e tentei colocar em prática algumas das dicas que vocês gentilmente me deram. Em particular, me concentrei em estabelecer limites claros e inabaláveis com ela de uma vez por todas, limites que ela não pudesse ultrapassar. Deixei claro que se ela quisesse me ligar ou passar tempo comigo para conversar sobre qualquer coisa que não fossem suas exigências em relação ao bebê, ela seria mais do que bem-vinda, que eu valorizava nosso relacionamento e queria mantê-lo saudável. No entanto, também fui muito firme ao dizer que se ela não pudesse respeitar minhas decisões como mãe, então infelizmente eu teria que optar por me distanciar por meu bem-estar e o da minha família, e que estava em suas mãos decidir que tipo de avó ela queria ser, uma amorosa e presente ou uma conflituosa e ausente, mas que independentemente de sua escolha, meus limites não eram negociáveis. Para minha surpresa, ela reagiu relativamente bem naquele momento. Digo relativamente porque obviamente ela não estava feliz, mas pelo menos não começou a gritar como em outras vezes. Ela apenas disse algo como: "Está bem, vejo que não faz sentido continuar discutindo isso com você." E depois mudou de assunto. Desde aquela ligação não tive mais notícias dela. Ela não me contatou nem fez nenhuma menção ao assunto no nosso chat familiar. No começo fiquei um pouco preocupada, mas depois percebi que provavelmente essa é a forma dela de me punir por não ceder aos seus caprichos, como uma espécie de lei do gelo passivo-agressiva. E sabe de uma coisa? Para mim está tudo bem. Prefiro 1000 vezes esse silêncio a ter que suportar seu assédio constante, especialmente agora nesta reta final da minha gravidez. O que menos preciso é de estresse e drama desnecessários. Minha prioridade é cuidar de mim física e emocionalmente. Além disso, tenho o apoio incondicional do meu maravilhoso marido que tem sido meu porto seguro em toda essa confusão, e do resto da minha família, que embora no início não entendesse a situação, agora está 100% do meu lado. Minhas tias até se ofereceram para organizar um chá de bebê já que aparentemente minha mãe lhes disse que não pretendia fazê-lo como forma de protesto. Enfim, só queria compartilhar essas novidades com vocês e expressar novamente minha gratidão por esta comunidade incrível. Atualização 2. Já passou um tempo desde minha última atualização, mas queria compartilhar com vocês os últimos acontecimentos na saga da minha mãe e sua obsessão com o nome e data de nascimento do meu bebê. Mas antes disso tenho que dizer, sou mãe. Meu bebê chegou ao mundo exatamente na data prevista pelos médicos, nem um dia antes e nem um dia depois. O parto foi intenso, mas lindo. E tanto o bebê quanto eu estamos saudáveis e felizes. E sim, caso estejam se perguntando, mantivemos o nome que havíamos escolhido com meu marido, aquele nome que sentíamos que capturava perfeitamente a essência do nosso filho e que tinha tanto significado para nós, não o que minha mãe havia escolhido.
Durante as últimas semanas de gravidez, depois daquela conversa em que estabeleci limites claros com minha mãe, as coisas ficaram relativamente tranquilas. Ela continuou em contato, mas apenas para falar de outros assuntos triviais. Nunca mencionou o nome nem a data do parto novamente. Inclusive, compareceu ao chá de bebê que minhas tias organizaram e se comportou de forma bastante normal, como se nada tivesse acontecido. Eu me mantive cautelosa, mas pensei que talvez ela finalmente tivesse entendido a mensagem e estivesse respeitando minhas decisões. Pelo menos era o que eu pensava até o dia do nascimento. No dia do nascimento, meus pais vieram ao hospital para conhecer seu neto. Devido aos protocolos do hospital e ao fato de eu estar em um quarto compartilhado, apenas uma pessoa podia entrar por vez. Minha mãe imediatamente se adiantou e disse que ela seria a primeira. Meu marido e meu pai se entreolharam constrangidos, mas no final meu marido disse a ela que entraria e ficou do lado de fora esperando com meu pai. Quando minha mãe entrou no quarto no início, tudo parecia bem. Ela olhou para o bebê com adoração e expressou sua felicidade por ser avó, mas então começou a chamá-lo pelo nome que ela queria dar, aquele que eu havia rejeitado tantas vezes. Com toda a calma que consegui reunir, que não era muita considerando que eu tinha acabado de passar por um parto, lembrei a ela que o nome do bebê era o que havíamos escolhido com meu marido e o repeti enfaticamente. Mas ela apenas sorriu com condescendência e disse: Para mim seu nome sempre será o que eu escolhi, não importa o que vocês digam. Em seguida ela teve a audácia de insinuar que, embora ele não tivesse nascido exatamente na data que ela sugeriu, poderíamos comemorar seu aniversário naquele dia de qualquer maneira, como se fosse um acordo especial entre ela e o bebê, excluindo a mim completamente. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Depois de tudo que havíamos passado, de todas as conversas e limites estabelecidos, ela continuava apegada a seus delírios de controle. Tentei argumentar mais uma vez, lembrando de que já havíamos discutido isso até a exaustão e implorando para que ela não tornasse as coisas mais difíceis, que simplesmente aproveitasse seu neto sem condições, mas ela não escutava. Justo nesse momento, uma enfermeira entrou no quarto para verificar a outra paciente. Aproveitando sua presença, pedi que por favor acompanhasse minha mãe para fora do quarto ou chamasse a segurança se necessário. Minha mãe se ofendeu e começou a dizer que como era possível que eu a tratasse assim, que ela era minha mãe e tinha todo o direito de estar ali. Mas a enfermeira explicou que estava cumprindo os desejos da paciente e a acompanhou até a porta. Segundo meu pai me contou depois, as coisas fora do quarto não foram nada bonitas. Minha mãe reclamava com a pobre enfermeira, exigia falar com o supervisor e alegava que não a tinham deixado ver seu neto o suficiente. A enfermeira repetia pacientemente que estava apenas seguindo minhas instruções como paciente. Eventualmente minha mãe se acalmou um pouco e meu pai pensou que finalmente poderia entrar para conhecer seu neto. Mas não, minha mãe disse que se ela não podia ver o bebê, ele também não podia. Imaginem, tentando controlar até as interações do meu pai com seu próprio neto. Felizmente meu pai não se deixou manipular, disse firmemente que iria entrar para me ver e ver o bebê, gostasse ela ou não, e que se ela tivesse algum problema com isso podia esperá-lo no carro. Quando meu pai finalmente entrou no quarto, foi um momento tão especial. Ele estava emocionado até as lágrimas, olhando para seu neto com puro amor e fascínio. Me disse que estava orgulhoso de mim e que eu não me preocupasse com nada, que me concentrasse em me recuperar e aproveitar essa nova fase. Seu apoio significou o mundo para mim naquele momento. Depois que meus pais foram embora, meu marido pôde entrar e ficar comigo um pouco a sós. Ele me contou mais detalhes do que tinha acontecido lá fora com minha mãe, além do que meu pai já havia me dito. Parece que minha mãe estava furiosa com todo mundo, com a equipe do hospital por expulsá-la, comigo por dar a ordem, com meu pai por não ficar do lado dela e até com meu marido, embora ele nem estivesse presente no quarto durante o incidente. Suponho que por associação, por estar do lado inimigo ou por simplesmente estar parado lá fora com ela. Passou uma semana desde que recebemos alta e estamos nos adaptando à nossa nova vida em casa. Meu pai veio nos visitar ontem e foi lindo vê-lo interagir com seu neto, mas minha mãe não apareceu, não ligou para perguntar como estamos, nem demonstrou interesse em vir conhecer o bebê agora que estamos em um ambiente mais privado. E honestamente, sabem de uma coisa? Para mim está perfeito assim. Depois de tudo o que aconteceu, de todas as formas como ela tentou sabotar este momento tão especial com suas obsessões e manipulações, acho que um pouco de distância é o mais saudável agora. Não sei o que acontecerá no futuro, se em algum momento ela vai repensar suas atitudes e poderemos ter uma relação normal de avó e neto, mas por enquanto minha prioridade é cuidar do meu filho e da minha pequena família, nos cercar das pessoas que nos amam e nos respeitam incondicionalmente. Às vezes fico triste que as coisas tenham chegado a este ponto com a minha mãe, mas então olho para o meu bebê e sinto uma paz e uma clareza avassaladoras. Isso é o que importa. É por isso que lutei todos esses meses, para proteger este pequeno ser e recebê-lo no mundo em meus próprios termos, sem ceder a chantagens emocionais nem expectativas alheias. Atualização 3. Aqui estou novamente 2 semanas depois da minha última atualização. Tem sido dias intensos, me adaptando a essa vida de mãe. Mas apesar do cansaço e da mudança de vida avassaladora, posso dizer que estou me saindo muito bem. Meu pequeno é um anjinho, pelo menos na maior parte do tempo, e a cada dia me apaixono mais por ele. Nessas 2 semanas recebemos muitas visitas. Meu pai veio várias vezes, sempre carregado de presentes e com um sorriso de orelha a orelha ao ver seu neto. É notável que ele realmente está curtindo ser avô. Também vieram os pais e irmãos do meu marido, tios, primos e até parentes mais distantes que eu não via há anos. Tem sido reconfortante sentir o apoio e o carinho da família neste momento tão especial. Mas não estou aqui para contar sobre a lista de convidados que passaram pela nossa sala. Hoje quero falar sobre uma visita em particular, uma que trouxe revelações inesperadas e que sacudiu meu mundo até os alicerces. Trata-se da prima da minha mãe,
uma mulher que sempre considerei mais como uma tia pela proximidade que tem com a minha mãe. Quando ela me perguntou se podia vir conhecer o bebê, devo admitir que tive minhas dúvidas por um momento. Temi que ela viesse como emissária da minha mãe para tentar me convencer novamente sobre o nome e a data. Mas fico feliz por ter lhe dado o benefício da dúvida e ter aceitado sua visita. Conversamos sobre tudo um pouco, colocando o papo em dia sobre a família e a vida em geral. Mas em algum momento inevitavelmente surgiu o tema da minha mãe e sua obsessão em controlar certos aspectos da minha gravidez e parto. Para minha surpresa, ela não tinha ideia do que eu estava falando. Acontece que ela não está no chat em grupo da família onde minha mãe vinha expressando suas sugestões de forma tão insistente. Esse chat é mais para familiares próximos, as irmãs da minha mãe, meu pai, meu marido e alguns dos meus primos diretos. Mas essa prima, sendo de um ramo um pouco mais distante, não estava a par de todo o drama. Então contei tudo a ela, as constantes pressões da minha mãe para que eu usasse o nome que ela queria, sua insistência em programar meu parto em uma data específica, o incidente no hospital quando ela tentou impor sua vontade mesmo depois de o bebê já ter nascido. Minha tia ouviu atentamente com uma expressão cada vez mais preocupada. Quando terminei meu relato houve um momento de silêncio, então com um suspiro ela me disse: Acho que sei porque sua mãe está tão obcecada com esse nome e essa data. Ela me contou uma história que fez minha cabeça dar voltas. O nome e a data que minha mãe queria impor ao meu filho correspondem a um antigo amor de sua juventude, um homem com quem, segundo ela, minha mãe teve um relacionamento intenso, mas breve, antes de conhecer meu pai. Embora tenha sido algo passageiro, parece que minha mãe ficou profundamente marcada por essa pessoa, a ponto de desenvolver uma espécie de obsessão que perdurou todos esses anos. Eu nunca tinha ouvido falar desse homem, nem sabia que minha mãe tivesse tido um relacionamento significativo antes do meu pai. Sempre os vi como o casal perfeito, a história de amor predestinada, mas agora de repente tudo se desmoronava. Se minha mãe estava tão apaixonada por seu ex-namorado a ponto de querer dar o nome dele ao meu filho, o que mais eu não sabia sobre seu passado? Depois que a prima da minha mãe foi embora me senti perdida, não sabia o que fazer com essa informação, como processá-la. Uma parte de mim queria ligar para minha mãe e confrontá-la diretamente, exigir a verdade, mas outra parte tinha medo do que poderia descobrir, e se aquele ex-namorado fosse algo mais do que isso. Naquela noite quando coloquei o bebê para dormir fiquei olhando para ele por um longo tempo, procurando em seus traços algum sinal, algo que me dissesse que meus temores eram infundados. Mas como eu poderia ter certeza? De repente a ideia de fazer um teste de DNA começou a rondar minha mente. Talvez fosse a única maneira de dissipar as dúvidas, de saber de uma vez por todas se meu pai era realmente meu pai biológico. Quando meu marido se juntou a mim no quarto não consegui mais conter minhas emoções. Comecei a chorar e contei tudo que a prima da minha mãe havia me dito. Ele me ouviu em silêncio e me abraçando forte. Quando terminei ele me olhou nos olhos e disse: Amor, entendo que isso é um choque, que você deve ter muitas perguntas, mas quero que saiba que aconteça o que acontecer estou aqui com você. Você é minha esposa, a mãe do meu filho, e nada vai mudar isso. Se você precisar buscar respostas, se decidir fazer um teste de DNA ou falar com seu pai, eu te apoiarei em tudo. Mas não deixe que isso roube a alegria deste momento. Nosso filho te ama, eu te amo, e isso é o mais importante. Então é isso por agora. Me despeço de vocês. Agora vou tirar um tempo para pensar no que fazer e qual será meu próximo passo. Atualização 4. Depois de muita reflexão e conversa com meu marido decidi que não podia ficar com a dúvida, precisava de respostas, precisava ouvir a versão desse homem diretamente, então perguntei à prima da minha mãe se ela tinha alguma forma de contatá-lo. Ela não tinha um número de telefone, mas foi fácil encontrar suas informações na internet graças aos dados que ela me deu. Quando ele atendeu pude notar imediatamente a confusão em sua voz. Me apresentei, expliquei quem eu era e que precisava falar com ele sobre algo importante. Houve um silêncio do outro lado da linha seguido de um: Faz anos que não sei nada dela. Claro, diga-me como posso ajudar. Respirei fundo e comecei a contar tudo. O estranho comportamento da minha mãe durante a minha gravidez, sua insistência para que eu usasse certo nome e data para o meu bebê, a revelação da prima sobre o relacionamento passado deles. Finalmente cheguei à parte mais difícil, a de saber se havia alguma possibilidade de eu ser sua filha. Outro silêncio, desta vez mais longo, eu podia ouvir sua respiração do outro lado da linha. Finalmente ele falou: Entendo que você deve estar passando por um momento muito confuso e doloroso, mas quero que saiba que o que tive com sua mãe foi um relacionamento breve há muitos anos. Terminamos muito antes de ela conhecer seu pai e nunca retomamos o contato. Sempre respeitei seu casamento e sua família. Não tenho razões para duvidar que seu pai seja seu pai biológico, já que sua mãe e eu não nos vemos há muito tempo. Mesmo assim, sei que não posso ficar com a dúvida. Decidi que vou contar tudo ao meu pai e sugerir que façamos um teste de DNA. Sei que será uma conversa difícil e dolorosa, mas sinto que é necessária para poder fechar este capítulo e seguir em frente. Não posso evitar sentir uma mistura de emoções. Por um lado, estou grata por ter um marido que me apoia incondicionalmente e um bebê saudável e lindo. Por outro, há incerteza e ansiedade sobre o que o futuro reserva. Voltarei quando tiver falado com meu pai e souber mais sobre tudo isso. Atualização 5. Passou um mês desde minha última atualização e foi um mês cheio de emoções e revelações. Sei que os deixei com a incerteza da minha conversa pendente com meu pai e a possibilidade de um teste de DNA. Pois bem, finalmente tenho algumas respostas para compartilhar com vocês. Pouco depois da minha ligação com o ex-namorado da minha mãe tomei coragem e me sentei com meu pai para contar tudo. Foi uma das conversas mais difíceis que já tive na vida. Meu pai estava ciente da existência desse ex-namorado. Era verdade que foi um relacionamento que minha mãe teve antes de meus pais começarem a sair. No entanto, meu pai não tinha ideia se eles tiveram contato todos esses anos. Não
Não sabia seu nome, muito menos seu aniversário, então não era como se ele tivesse suspeitado quando minha mãe começou a ficar um pouco intensa com essas coisas. Quando mencionei a ideia de fazer um teste de DNA para dissipar qualquer dúvida, meu pai concordou imediatamente. Decidimos que o melhor era esperar os resultados do teste antes de confrontar minha mãe. Meu pai queria ter todos os fatos claros antes de tomar qualquer decisão sobre como lidar com essa situação. Eu estava de acordo, embora a espera me parecesse interminável. Durante as semanas seguintes tentei me manter ocupada com meu bebê e minha rotina diária, mas a incerteza sempre estava lá. Houve momentos em que me senti tentada a fazer uma atualização aqui para desabafar e buscar apoio, mas no final decidi esperar até ter os resultados. Não queria fazer uma atualização com metade da informação. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, recebemos os resultados do teste de DNA, e lá estava em preto e branco. Uma probabilidade de 99,99% de que meu pai é de fato meu pai biológico. Abracei meu pai com força e ambos choramos, lágrimas de felicidade e alívio. Apesar de toda a dor e confusão das últimas semanas, essa certeza era um presente inestimável. Mas nossa alegria foi ofuscada pela percepção de que agora tínhamos que enfrentar minha mãe. Meu pai disse que apesar desse resultado positivo não muda o fato de que minha mãe esteve obcecada com tudo isso o tempo todo. E mesmo que eu seja sua filha biológica, eles poderiam ter se visto todo esse tempo. Então ele tem pensado neste último mês em tudo o que aconteceu e acredita que de qualquer forma vai pedir o divórcio. Não posso culpá-lo por querer fazer isso. Ter suspeitas de que seu parceiro te traiu ou que não quer estar com você não é nada fácil. Atualização 6. Finalmente meus pais iniciaram o processo de divórcio. E como podem imaginar, não tem sido nada agradável. Minha mãe me culpa por tudo isso. Diz que eu não deveria ter metido o nariz onde não fui chamada ao contatar seu ex-namorado e fazer um teste de DNA. Segundo ela, foi um ato muito baixo da minha parte e a razão pela qual seu casamento está se desmoronando. Mas isso não é tudo. Em uma tentativa desesperada de desviar a atenção de suas próprias ações, minha mãe chegou a insinuar que meu marido deveria fazer um teste de DNA do nosso filho, sugerindo que talvez eu o tenha traído. Felizmente meu marido não acredita em suas acusações. Ele confia plenamente em mim e em nosso amor. Na verdade, sua resposta à minha mãe foi que só um infiel considera que os outros também o são. Não posso expressar o quanto significa para mim seu apoio inabalável em meio a todo esse caos. Em contraste, meu pai tem estado mais presente do que nunca. Ele vem nos visitar regularmente, aproveitando cada momento com seu neto. Outro dia mencionou com nostalgia nossas pescarias quando eu era criança e como mal pode esperar para que meu filho seja grande o suficiente para continuar essa tradição. Apesar da dor da separação, ele parece mais leve, como se tivesse tirado um grande peso de cima. Se há um lado positivo em tudo isso é que minha mãe já estava bastante chateada comigo desde que recebi alta do hospital. Sua raiva por ter sido expulsa do meu quarto naquele momento significou que ela não tentou nos visitar em todo esse tempo. E agora, com o divórcio e nossa relação mais tensa do que nunca, espero que ela se mantenha afastada por um bom tempo.